Fala, pessoa dev! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Geek Masters, o podcast e videocast do eMasters sobre tecnologia e desenvolvimento de software. E o assunto de hoje é AWS Lambda. E vocês vão ver que o papo está de alto nível. O Peterson, o Wesley e o Josiel batem um papo super interessante sobre Lambda e também sobre todo o mercado em volta desta tecnologia lá do pessoal da Amazon. Mas antes, eu quero lembrar que este episódio é um oferecimento da Syngenta Digital, que trabalha no mundo do agro, levando tecnologia para o agro. Para você conhecer mais sobre a Syngenta Digital e tudo o que ela anda fazendo, é só conferir os links que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Tem o link do site oficial, tem o link do LinkedIn, tem tudo o que você precisa para entender o que é e como funciona a tecnologia no mundo agro através da Syngenta Digital. Agora vamos lá para a tela para ver esse grande papo que rolou com o Wesley, o Peterson e o Josiel. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Valeu, Siloto, obrigado pela bola aí. Vamos continuar daqui. E a gente tem três convidados, na verdade, especiais hoje. O Peterson, o Josiel e eu, o Wesley. E eu quero saber um pouquinho mais sobre os meus colegas de apresentação hoje. Peterson, quer começar por você? Explicar um pouquinho sobre quem é você, da onde você está vindo e qual é o seu papel hoje aqui? Beleza, vamos lá. Então, meu nome é Peterson, né? Primeira coisa, mais importante, né? Eu sou santista, né? Então, vamos começar pelo que importa, né? Não tenho mais de 80 anos, tá? Tenho 35, então faço parte da torcida jovem. Hoje eu sou arquiteto de soluções especialista serverless na AWS, né? O que significa tudo isso, né? Todo esse nome, né? Nós somos arquitetos de soluções que apoiam os clientes no dia a dia, e aí eu tenho essa vertente de ter essa especialização em serverless, né? E aí eu atendo toda a América Latina. Então tem os arquitetos de soluções que são mais próximos das contas e tem os arquitetos de soluções que são aqueles que atendem mais numa horizontal para conseguir atender mais clientes, os mais estratégicos, tá? E na AWS eu entrei como technical trainer, depois eu fiquei muito tempo também trabalhando com retail, e aí acho que quando foi em agosto do ano passado, eu entrei aí como especialista serverless, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Antes de entrar na AWS eu tinha montado um curso, tinha uma empresa de treinamento, com todas as buzzwords para treinamento serverless que existia na época, né? Treinamento assim, Building APIs Cloud Native com AWS, with AWS Lambda Serverless, né? Eu quis usar tudo, né? No único título. E aí aquilo chamou a atenção da AWS, entrei com Technical Trainer e a caminhada até aqui. Show de bola, maravilha. Josiel Nascimento, conta um pouquinho pra gente sobre você, pra gente te conhecer aí. Então, boa noite para vocês aí, Wesley, Peters. Sou José Nascimento, hoje eu estou como software engineer aqui na Syngenta Digital. Hoje eu moro aqui no interior do estado de Goiás, aqui numa cidade chamada Catalão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar a belíssima Catalão. E no sudeste aqui, goiano, nós estamos quase aqui na divisa com Minas Gerais. Hoje eu trabalho aqui com a Syngenta Digital, um time muito bacana, pessoas muito bacanas, e a gente está aí nessa missão, né, de trazer um pouco de tecnologia para o agronegócio, para poder trazer um pouco mais de tecnologia aplicada para que o produtor possa cada dia produzir mais, né, com mais tecnologia e gastando menos, né, e ajudando a segurança alimentar do mundo, né? Esse é o nosso papel principal. Josiel, conta um pouquinho pra gente qual que é o core da Syngenta Digital, o que vocês fazem e qual é o foco de vocês aí no mercado. Então vamos lá. A Syngenta Digital, ela é uma empresa, é o braço digital da Syngenta, né, da Syngenta Corp, né, aqui no Brasil. A Syngenta hoje, ela monitora, através das suas ferramentas de software, mais de 35 milhões de hectares ao redor do mundo, né, com destaque aí para o Brasil, que ocupa aí mais ou menos nessa faixa de 4 milhões de hectares, mas nós monitoramos cada talhão de terra e a gente dá aí informações e a gente monitora para prover informações para que o agricultor possa usar o seu defensivo de forma correta, usar o seu fertilizante de forma correta,
fazer o gerenciamento financeiro dessa propriedade. Então é uma missão muito grande, porque não s a gente eu tinha uma expectativa muito alta quando eu vim para a Syngenta, porque eu trabalhava em outros setores, mas a gente não tem noção, quando a gente trabalha para o agronegócio, o quanto é importante, né, garantir a segurança alimentar de muitas pessoas ao redor do mundo é uma responsabilidade muito grande, e a Syngenta leva muito a sério a respeito disso, e traz processos de excelência e ferramentas de software para apoiar justamente esse processo de excelência. E, Josiel, o quanto vocês utilizam a AWS para poder implementar todas essas soluções e poder entregar esses resultados aí para os clientes ao redor do mundo? Eu acho que a AWS tem um papel fundamental, né, nessa jornada de entrega de valor para os nossos clientes, né. Acho que a AWS ela abriu um leque muito grande de potencial para empresas, como aconteceu com a Syngenta, que era na Syngenta Digital, que era uma startup anteriormente, foi adquirida pela Syngenta. Eu acho que naquela época não fazia tão sentido em ter um data center com vários servidores, né, on-premise ali. Então, a AWS ela fornece realmente ferramentas para que você possa obter o seu resultado de forma prática, com muita seriedade e também com um custo, né, que nós vamos falar hoje de um artefato que tem um custo mais baixo, mas que é extremamente eficaz naquilo que é a sua proposta. A primeira pergunta aqui, a primeira dúvida que eu acho que muita gente tem, ela é uma pergunta fundamental aí para quem trabalha com desenvolvimento de software, que é qual que é a diferença aí de arquitetura quando a gente compara a arquitetura de uma aplicação desenvolvida para Lambda especificamente e a gente compara ela com a arquitetura de sistemas desenvolvidos em outro modelo, como mais monolíticas, digamos assim. Legal, olha que interessante. Esse começo de pergunta é muito bom, curti. O José falando de como que as tecnologias de nuvem conseguem democratizar um data center moderno e sofisticado para uma empresa que é uma startup. Serverless, as tecnologias serverless, elas conseguem levar isso para um outro patamar. Porque antigamente, para ter acesso a uma tecnologia de baixo custo, com alta escalabilidade, que você, para pagar, para atender um usuário, você paga a quantidade de poder computacional para esse usuário, e se amanhã você precisar atender 10 mil, você tem à sua disposição e também vai pagar pela quantidade de 10 mil, há 10 anos atrás era necessário você ter um data center para fazer isso. Então, a democratização dá uma capacidade de negócio para que novos negócios aconteçam, novas startups, e aí a gente vê o acontecimento, né, a mágica acontecendo. Em vários segmentos, várias empresas que não eram o dono dos nichos, né, não eram os líderes, aparecendo em volta do mercado. E o que isso tem a ver com serverless? E o que isso tem a ver com engenharia de software? Nós estamos falando de usar da melhor forma possível os recursos computacionais que são oferecidos. Então, veja, a AWS como um cloud provider, ela tem que ter um equilíbrio entre o poder computacional que ela serve, o valor que ela cobra e o cliente tirar valor daquilo também. Tem que ser eficiente de custo, tem que ser uma relação ganha-ganha para todo mundo. Então, quando a gente fala de computação serverless, é a computação que a gente consegue tirar o máximo de vantagem de uma peça de hardware dentro do data center. A gente tem um modelo de multi-tenant na camada de virtualização, jogando para os clientes conseguirem acessar micromáquinas virtuais que têm um tempo máximo de duração de 15 minutos e tem que ter alguns design patterns de engenharia de software que são também aproveitados para qualquer outro tipo de workload, seja, por exemplo, para containers, seja, por exemplo, para instâncias EC2, só que dentro da Lambda, serverless é mais opinativo. Você precisa logo de cara já estar mais aderente com as melhores práticas de engenharia de software. Então, o que eu digo, qual que é a diferença de um para outro? Olha, algumas práticas de engenharia de software que talvez não estava ali tão eminente de começar a respeitar, de quebrar mais as responsabilidades dos serviços, prestar mais atenção em memória, prestar mais atenção em qual é o melhor código que você pode fazer para aquela aplicação, que muitas vezes quando a gente coloca dentro do container, a gente não presta muito atenção nisso. Quando a gente está movendo para um workload Lambda, a gente começa a prestar mais atenção, porque quando não está tão bem otimizado, não vai ter resultados tão positivos assim.
Porque a Lambda a gente vai conseguir mexer no ecossistema dela em pouca coisa. Você não vai ajustar muita coisa da infraestrutura da Lambda, você ajusta a memória. E aí vai aumentando proporcionalmente a quantidade de CPU. O resto que tem de portfólio da Lambda é para que a gente consiga integrar com todo o resto da AWS. Mas o fine tuning mesmo, a granularidade para tirar o máximo do poder computacional que a AWS oferece é no código. Deixar o código com as melhores práticas de programações possíveis. E pelo fato dele ser bem mais granular, vamos dizer assim, você ser meio que forçado a tornar o seu código mais granular, acaba facilitando também a questão de você dar uma responsabilidade mais específica para cada pedaço de código que você está desenvolvendo para rodar lá dentro, não dá? Sim, dá, com certeza dá. E faz com que a gente tenha um pensamento mais... Veja, são práticas de engenharia de software que a gente já está falando há muito tempo, né? Falar domínios, bounded context, né? Do DDD. Legal, beleza. Agora, por exemplo, a Lambda precisa ser super granular ou ela precisa ser monolítica? Nem 8, nem 80. Cada workload tem a sua... É bem flexível. E a Lambda ela tem crescido, a AWS tem colocado features para que ela seja mais, assim, outros tipos de workload também sejam bem-vindos dentro dela. Então a gente tem, por exemplo, um aumento de memória. Hoje a gente consegue rodar uma aplicação que precisa até mesmo de 10 gigabytes de RAM. Antes isso não era possível, então cresceu, tá vendo? Pode colocar uma coisa bem maior dentro da AWS Lambda. Então a ideia é realmente entender o que está fazendo, entender qual é a melhor prática de engenharia de software para resolver o problema e aplicar o design pattern. Maravilha. Agora eu quero a opinião de todo mundo. Aí eu vou dar a minha também nessa aqui, porque é o seguinte. Opa! Quais vocês acham que são os maiores benefícios de se desenvolver uma aplicação, seja uma aplicação inteira ou seja consumir partes da sua aplicação através do Lambda? Pode ser qualquer cenário que vocês pensarem aí. Mas eu queria ouvir a opinião de cada um para saber quais vantagens que vocês acham as mais fáceis assim de se destacar. Josiel, quer começar? Acho que eu posso destacar a quantidade de ferramentas que tem disponíveis hoje para se trabalhar com Lambda, né? Frameworks, da própria AWS também, de outros parceiros open source. Acho que essa facilidade, a facilidade de documentação e a facilidade de você começar a desenvolver uma Lambda do zero, né, e colocar ela para ser executada na AWS é uma coisa muito rápida, né, um template muito rápido, e respeitando esses design patterns que o Peterson ele trouxe aqui, respeitando isso e usando o framework correto para a necessidade correta, a chance do resultado ser positivo é altíssima. Então eu acho que esse é um bom ponto. É interessante isso. Quando eu não conhecia a AWS Lambda, quando tive o primeiro contato com a AWS Lambda e essa palavra serverless, né? Porque tem uma coisa que eu costumo falar, todo desenvolvedor já é serverless. Eu, pelo menos, fui desenvolvedor, considero ainda um desenvolvedor, minha carreira toda foi em Java. E eu não tinha tanta preocupação com a quantidade de requisições simultâneas que o meu servidor era capaz de aguentar. Eu não tinha tanta preocupação se o servidor ele tinha alta disponibilidade, se estava em 2 data centers distintos ou até mesmo em 2 racks distintos. Eu não tinha muita preocupação da latência, eu não tinha até muita preocupação em volta de segurança, ainda desenvolvi há 10 anos atrás, onde eram equipes ainda bem distintas, então segurança mesmo, ali pensar em segurança no código, não tinha essa responsabilidade, queria colocar o código, pôr para rodar e ter um servidor para a gente rodar, e quanto menos a gente se preocupasse com o servidor, melhor. E quando eu tive contato com a Lambda, eu vi isso realmente sendo materializado, tendo vida, onde eu consigo colocar um código no lugar que tem uma camada, porque uma das coisas que mais me interessa na Lambda não é somente aquela parte, coloca o meu código lá e o código ele consegue ser levantado dentro de uma máquina virtual, é multi-AZ, tem tolerância a falhas, é escalável, isso é bacana, mas como que esse código é executado? Tem uma camada de código fora do meu código, que é a responsabilidade da camada de eventos, como que a Lambda ela é executada, como que ela é trigada. E aí tem vários tipos de triggers. Tem triggers que são síncronos, tem triggers que são assíncronos, tem pub, tem sub. Então,
colocar um poder computacional no meio de um ecossistema que tem reações síncronas, assíncronas, por exemplo, o API Gateway chamando a Lambda síncrono, ou uma fila chamando uma Lambda, ou um tópico, a Lambda respondendo para o tópico, quanto código que a gente precisava desenvolver para conseguir ter aquela Lambda respondendo, ou aquele código respondendo para a gente? Tinha que desenvolver toda essa parte de integração. Então, quando eu não tenho toda essa parte de integração, coloco o meu código no lugar. Então, toda essa parte que levanta o código já está pronta para mim. E essa parte que levanta o código ainda controla quantas requisições eu preciso ter, quanto poder computacional eu preciso, e se caso esse poder computacional tiver algum problema nos data centers, eu tenho resiliência que vai automaticamente para outro AZ. Essa é uma mágica, é algo bem interessante, que quando eu tive esse contato, uma das coisas que mais pelo menos na perspectiva de desenvolvedor, que mais me trouxe benefícios. Maravilha! Então, vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre a experiência que eu tive aí ao longo dos anos trabalhando com Lambda. E, na minha opinião, a maior vantagem dessa plataforma é você conseguir começar a utilizar ela gradualmente. Porque, normalmente, quando a gente fala em frameworks ou plataformas, a gente sempre fala em, eu quero migrar para aquela plataforma. Então, você tem que ir lá e redesenvolver tudo pensando naquela plataforma, no modelo como ela trabalha, ou no framework específico, às vezes migrando de linguagem, ou mesmo dentro da mesma linguagem, você tendo que pular para outro framework. E o Lambda, ele facilita muito essa questão da entrada, né, de você entrar no Lambda. Então, você pode começar desenvolvendo funções complementares ali da tua plataforma. Então, você não precisa ir lá e desenvolver seu sistema inteiro, e depois você pode ir migrando, pode ir desmembrando a sua aplicação e consumindo cada vez mais o Lambda. E se você não quiser ir 100% para Lambda, você pode simplesmente usufruir das vantagens de você estar distribuindo essa carga através de plataformas diferentes. Então, para mim, eu acho que essa é a principal vantagem, é a versatilidade de você poder utilizar o Lambda como forma complementar da sua plataforma. Falando em questão de uso complementar, o Josiel já tocou nesse assunto agora há pouco e eu quero levantar essa questão de novo. Se eu, usando ela de forma complementar ou usando ela como a minha plataforma principal, ali, como a minha base principal para rodar a minha aplicação inteira em cima, ou utilizando qualquer outro tipo de modelo aí composto para poder usufruir das vantagens do Lambda. A parte de custos, porque muita gente vem na internet, vem através de redes sociais e tal, e o pessoal sempre me pergunta, as pessoas têm o mesmo questionamento, que é a questão do medo do custo. Porque quando você levanta uma instância lá no EC2, você fala, não, eu sei que tem uma instância do EC2 aqui, eu olhei lá na tabelinha de preço, eu sei quanto ela custa, então eu posso controlar o custo. Quando eu vou para serverless, eu não tenho controle, eu não sei quando que aquele serverless vai escalar, quanto que está entrando de requisição, eu tenho medo de gastar demais. Eu queria saber de vocês, qual é a visão de vocês com relação à questão do aproveitamento econômico ali do Lambda? Eu vi o Josiel primeiro, vamos ver. Vamos lá. Eu acho que assim, primeiro, existem formas e abordagens estruturais adequadas para cada tipo de projeto. Primeiro, a gente está discutindo aqui sobre Lambda, mas esse estudo arquitetural, né, do qual é o modelo arquitetural que deve ser usado, qual recurso da AWS deve ser usado, né, e qual cloud provider deve ser usado também, tem que ser feito um levantamento de estrutura muito bem feito, né, de arquitetura muito bem feito, e que a gente vai começando a pensar, né, qual é o tipo de aplicação que eu vou colocar nessa Lambda. Vão ser funções com responsabilidade bem separadas? Vão ser funções que, isoladas, e eu trabalhando com seus outputs, eu vou conseguir trigar outras lambdas para poder continuar o processo dela através até mesmo de uma máquina de estado, no step function? Qual que é o meu objetivo? Né? Primeiro eu tenho que descobrir qual é o meu objetivo para eu poder tramar uma estratégia de custo. Né? Porque eu não sei aqui de cabeça qual é o custo relacionado ao processamento de Lambda, mas o grande fator primordial em relação ao custo da Lambda é porque você vai gerar custo enquanto ela estiver processando. Né? É diferente de uma instância dedicada, que fica lá 24/7,
e você está pagando bilhetagem em cima daquela máquina, às vezes está com recurso ocioso, né? Existem estratégias para que você possa reduzir isso? Existem. Mas também eu acho que esse sucesso, ele também passa por um planejamento arquitetural muito bem tramado, né? E abre portas para que a gente começou a falar lá no comecinho sobre a democratização, né, de tecnologia para grandes ou médias ou pequenas ou minúsculas empresas, né, de tecnologia que nascem todos os dias no nosso país. Muito bacana. Eu vejo de um jeito, viu, Wesley, que, olha só, né? Eu tô hoje especialista serverless da AWS, da América Latina, eu vou falar um negócio, não tem bala de prata. A AWS Lambda não é para resolver tudo. Não é todo o workload que vai ser mais eficiente de custo dentro da Lambda. E nesses anos que eu já tenho de AWS, de computação na nuvem, uma das pistas que eu olho por uma arquitetura junto com o cliente e a gente consegue saber se a arquitetura ela está bem montada, é se a arquitetura é eficiente de custo. Isso é algo bem interessante na nuvem. Se a sua arquitetura ela é eficiente de custo, se o cliente olha e percebe o custo daquela aplicação fazendo sentido para ele, olha, porque falar se é caro, se é barato, depende muito, né? O que é caro para o Jeff Bezos, imagina para mim, né? O que é barato para ele, para mim pode ser muito caro. Então, tem essa divisão. A gente começa a falar eficiente de custo. Eficiente de custo eu estou conseguindo usar o melhor que eu posso daquela máquina, daquele poder computacional da AWS, e eu estou tirando os melhores resultados possíveis dele. E a AWS Lambda, só para deixar todo mundo assim no mesmo patamar, como que funciona a cobrança? Como que funciona a cobrança? A cobrança ela é feita por duas medições principais. A primeira, a quantidade de requests simultâneas, e a segunda, o tempo de gigabyte, o tempo versus quantidade de memória que você está consumindo por aquele tempo. Então, vamos supor, se a sua Lambda demora 100 milissegundos e gasta 128 megas e recebe cerca de 1 milhão de requisições ao mês. Com essa multiplicação, você consegue ter uma ideia bem próxima da realidade de quanto que aquela Lambda vai custar. Porque o que vai mudar ali? Quais são as variáveis? A quantidade de memória que você colocou na Lambda, aquilo não vai mudar. Agora, a quantidade de tempo e a quantidade de requisições que você recebe no mês vai mudar. E aí, onde que vem a eficiência de custo? A eficiência de custo vem. Será que logo de cara, quando eu monto uma Lambda, eu consigo colocar o melhor valor de memória? Será que eu sei logo de cara qual que é o valor mais eficiente de memória? Porque tem uma coisa interessante. A AWS cobra uma fração de dólar pela quantidade de memória que você utiliza, pela quantidade de tempo que você utiliza. Então, se você coloca mais memória e gasta menos tempo, a função pode ser mais eficiente de custo. Mas também você pode olhar para o seu workload e ver, meu workload ele não precisa responder em 15 milissegundos, ele pode responder em 50 milissegundos. Então, eu vou colocar menos memória para poder ficar um pouquinho mais lento, eu estou usando mais, eu estou pagando menos. Então, tem esse tuning bem fino do que precisa ser feito depois que o workload vai para a produção, um tuning fino. Porque alguns clientes começam com a AWS Lambda, coloca lá, porque é uma coisa interessante. É tão fácil, é tão simples, que rapidamente você vai lá, coloca no ar e depois, não preciso mais fazer mais nada. Não, precisa. Precisa fazer o tuning. Precisa entender se está ocupando da melhor forma possível aquele poder computacional que a AWS ela tá dispondo. E isso traz uma economia de custos para workloads transacionais, né? Como se fosse assim, workloads OLTP, transactionals, onde a gente está falando assim, spikes, onde eu tenho workloads que recebem milhares de requisições simultâneas por minuto, por mês, um momento é muito, outro momento é pouco, porque você não tem poder computacional idle. Isso é uma grande vantagem. Você não tem poder computacional idle. Eu acho que esse cai num mérito de, pelo menos na minha visão, e Peterson, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que isso cai no mérito de qualquer serviço serverless, né? Onde você tira a maior vantagem dele é justamente na oscilação de demanda, né? Porque se você tem uma demanda constante, ela seja baixa ou seja alta, é mais vantajoso você estar utilizando uma instância fixa, porque se você já tem aquele consumo constante ali, você tá pagando pelo recurso que você está consumindo 24 horas por dia. Mas 99% das aplicações, elas não têm um gráfico flatzinho assim.
né? As aplicações elas têm pico durante o dia, aí à noite às vezes o tráfego cai, aí chega final de semana, tem aplicações que dão pico no final de semana, tem aplicações que simplesmente morrem no final de semana, e se você está usando instâncias de tamanho fixo, você passa o final de semana inteiro pagando por aquele recurso que não está sendo usado. Aí, quando você vai para o serverless, é justamente nessas aplicações que têm maior oscilação aonde o serverless te oferece mais vantagem. Não só no Lambda, mas também, por exemplo, no RDS, né, no Aurora Serverless, por exemplo, não é? Me corrija aí, Sim. Peterson, se eu estiver Não, falando porque besteira. ótima leitura, ótima leitura. Inclusive, por exemplo, vamos supor, se a gente tivesse um workload HPC, que a gente precisa tirar o máximo da máquina e é bem flat, eu estou rodando isso 24/7 durante o mês todo. Olhando na perspectiva, primeiro, de custos, é mais vantajoso eu ter uma instância, porque eu posso reservar essa instância, eu posso trabalhar com spot naquelas instâncias, e eu consigo tirar, porque eu vou estar mais próximo da CPU, consigo ter menos camadas de virtualizações, então eu consigo tirar o máximo proveito da máquina em workloads bem flats, com alto processamento, com quantidade alta de memória. Então é algo que faz todo sentido. Veja, é uma da comparação que a gente faz logo de cara. Ah, quando que a Lambda não é bacana? Ah, você tem uma coisa mais flat, que processa o tempo todo, o ano todo, aquela quantidade de requisições o tempo inteiro, olhando por uma perspectiva de custos, pode ser melhor um container dentro de uma instância C2. Mas também, se tiver isso dentro de um conjunto de AWS Lambdas, pode também ser vantajoso, porque também tem a excelência operacional equilibrando esse triângulo. E aí cada caso é um caso, a gente estuda, a gente fala, né? É aquela coisa que a gente vem um pouquinho que não é tão mágico assim, né? Tem que sempre olhar o outro lado, quais são os trade-offs, quais são os drawbacks, porque não tem uma decisão de arquitetura que a gente toma que a gente não perde nada. Usando o Lambda, a gente perde alguma coisa. Da mesma maneira que a gente usa uma instância C2, perde uma outra coisa também. Containers, Kubernetes, e por aí vai. Os VCs, né, na área de startup, né, os VCs costumam falar que não há plano de negócios que sobreviva ao primeiro contato com o mercado. Na área de TI, eu costumo falar que não há arquitetura que sobreviva ao primeiro contato com o usuário, né? Porque é só você colocando no ar que você vai ver como a sua aplicação reage ao tráfego, ao comportamento do usuário. E ali você olha e você fala, nossa, vamos ter que mudar tudo. Então é sempre planejamento e execução, né? O tempo todo. É isso, aí fica uma dica, né? Quem sabe depois, no próximo episódio, a gente pode falar sobre arquitetura evolutiva. Como que, porque veja, né? Precisa mudar, né? Eu tô Precisa dentro. mudar, né? Eu tô dentro. Olha só, né? Tá, e você tocou nesse assunto da questão de quando você usar e quando não usar, né? Quais são as limitações mais óbvias assim na plataforma Lambda, onde quem tá começando agora, ou quem está pensando em começar a utilizar, já pode olhar e falar assim, não é para mim. Tipo, quais são os pontos mais evidentes assim? Tem um bem evidente, que é um fácil de entender, a Lambda ela roda no máximo 15 minutos. O que isso quer dizer? Né? Que você logo de cara, você faz uma request, e é interessante, né? Dissecando um pouquinho a Lambda, né? Se chegam, vamos supor que sua Lambda ela tem uma duração de 1 milissegundo, e num intervalo de 1 milissegundo, chegam 10 requests. Quantas executions environments de Lambda vão levantar? 10. E porque você, dentro do environment da Lambda, é monothread. Um único environment da Lambda recebe uma request de cada vez. Então, se dentro de 1 milissegundo eu estou trabalhando com uma request, dentro de 1 segundo eu consigo trabalhar com 100 requests. Então, essa é um paralelo interessante de como que funciona isso. E aí, limitação, 15 minutos. Se você sabe que a sua requisição, por mais memória que você coloque, porque a Lambda também tem um limite, né? 10 GB de memória é o máximo que você consegue colocar para uma Lambda, 10 GB de memória. Então, se você precisar de mais de 10 GB de memória e aquele processamento vai demorar mais do que 15 minutos, muito provavelmente a Lambda não é o caminho, porque não vai conseguir colocar lá. E aí você vai precisar de poderes computacionais mais parrudos, que você consiga subir mais CPU mesmo, forte, para conseguir trabalhar com aquilo em menos tempo. Essa é uma das primeiras pistas que a gente olha para conseguir ver se o meu workload ele é aderente ou não.
Maravilha, show de bola. Agora, essa próxima pergunta eu não vou fazer direto para o Peterson, porque ele vai ser suspeito para poder responder. É. Josiel, vocês desenvolvem tecnologia e com certeza vocês utilizam mais plataformas, serviços de outras plataformas cloud para vocês, não só pela questão da versatilidade, né, mas pela questão de experimentação também, de testar, de validar. De repente, um projeto específico, às vezes funciona bem em um provedor, às vezes outro. Qual que é a principal diferença aí que você vê entre o Lambda, que é o serviço de funções da AWS, de funções serverless, e os serviços que outros provedores de mercado aí oferecem? Eu vou deixar o Peterson falar depois, mas eu quero ouvir a opinião do Josiel primeiro. Assim, a estratégia de escolher o cloud provider, ela faz parte desse processo arquitetural bem estruturado. E é claro que antes de chegar a um consenso de qual cloud provider vai ser usado, a gente faz algumas provas de conceito com outros cloud providers, né? Mas assim, o que eu acho interessante é que nesse padrão de functions, né, vamos usar aí os exemplos dos três grandes players, né, GCP, Azure e AWS. O comportamento das três é quase similar no seu funcionamento. Mas o que diferencia, e o que eu já pude perceber em algumas provas de conceito, algumas mesmas versões com imagens diferenciadas, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui de um Node.js. Às vezes o cold start da AWS ele é mais rápido do que o cold start, por exemplo, da Azure, né? E é mais rápido também que o cold start da GCP. Então, tem algumas diferençazinhas e a gente não consegue entender, mas tem alguma coisa que é otimizada nas imagens que estão sendo usadas para poder rodar e para poder ser executadas, né? Mas essa decisão, das decisões de serem usadas, normalmente elas tendem a usar, a gente tende a usar a AWS porque é o cloud provider mais familiar para todos, né, do time. Né? Mas a gente sempre parte para esse ponto da experimentação para que a gente possa extrair o máximo da tecnologia, não somente para um player, né, mas pensando também nos nossos clientes. Show de bola. Antes de eu fazer, o Peterson pode responder essa meio junto com a próxima que eu vou fazer para ele, mas para mim, tá? Quando eu falo em Lambda e quando eu falo em outros provedores, eu tenho sempre um conflito da minha visão, porque o que mais eu gosto de trabalhar com a AWS é que a AWS ela começou com serviços básicos, serviços fundamentais, né? S3, SQS, EC2, e conforme a demanda, né, e o uso vai crescendo para determinados tipos de serviço, dentro ali do EC2 principalmente, a AWS vai transformando essa demanda em serviços especializados e gerenciados. Ela vai transformando em serviços gerenciados, e isso é uma mão na roda, especialmente para quem tem equipes pequenas, né, que são equipes pequenas e eficientes. Isso facilita, poupa tempo, poupa dinheiro, poupa retorno de problemas, né, de gerenciamento, de infraestrutura e tudo mais. E aí, quando a gente cai no Lambda, a gente vê uma outra... e aí eu vou discordar do pé, vou bater no que o Peterson falou agora há pouco, que ele falou que Lambda não é bala de prata, mas para mim, assim, quando entra nesse quesito, para mim, ela é uma bala de prata. Porque você consegue integrar de inúmeros serviços. Na minha opinião, você consegue integrar praticamente de qualquer serviço da AWS. Você consegue colocar o Lambda dentro de um fluxo e transferir tarefas e dados entre diversos serviços, entre muitos serviços da AWS diferentes, utilizando o SQS, utilizando o SNS, utilizando o Lambda direto ou fazendo integração através de banco de dados, disparando eventos por dentro das plataformas de banco de dados. Então, assim, para mim, esse ponto do Lambda acaba sempre me puxando de volta para a AWS, pela facilidade de eu conseguir integrar com outros serviços gerenciados que outras plataformas não oferecem.
né? E aí eu acabo virando meio... Nesse sentido, eu acho que eu sou um pouquinho fanboy aí da AWS e eu defendo sempre esse quesito aí da facilidade, da economia que é você ter serviço gerenciado. Mas o Peterson, como especialista, pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da integração do Lambda, dessa facilidade aí de você integrar o Lambda com outros serviços. É uma das coisas que eu mais gosto. É uma das coisas que eu mais gosto. Uma coisa que a AWS ela tem uma preocupação é o modelo de responsabilidade compartilhada. Muitas vezes a gente ouve esse modelo de responsabilidade compartilhada para falar de segurança, mas ele também se estende pelo quanto que eu quero deixar de responsabilidade para a AWS de um serviço completamente gerenciado ao ponto de a gente chamar ele de serverless, onde a gente consegue se preocupar mais do que a gente precisa fazer e menos com aquilo que eu preciso pagar de prenda para fazer aquilo funcionar. E uma das coisas que é interessante na Lambda é o quanto de código de integração que eu deixo de fazer. E teve recentes launches do reInvent do ano passado, de novembro, que estão investindo nisso também. Event Bridge Pipes, arquitetura, um roteador de eventos serverless, onde a gente colocou essa feature de pipes para que a gente não fique utilizando o Lambda para transferir dado de um lado para outro, só para transformar e para processar. Se você estiver transferindo dado de um SNS para um SQS, está colocando uma lambda no meio, ou se você simplesmente está colocando de um DynamoDB strings para chegar numa fila e colocou uma lambda no meio, hoje não precisa mais fazer isso. Step Functions, que é o nosso orquestrador serverless, também não precisa mais ficar colocando lambda para ficar chamando serviços. Consegue fazer essas integrações. E a partir do momento que eu coloco uma lambda, por exemplo, nesse fluxo de uma arquitetura mais orientada a evento, então, por exemplo, eu coloco um objeto dentro do S3, aí o S3 traz um evento para dentro da lambda, aí a lambda processa, coloca no SNS, o SNS manda para uma outra lambda e por aí vai. Todo esse fluxo de orquestração, se eu não tivesse aquela camada de evento da lambda que a gente chama de ESM, Event Source Mapping. Se a gente não tivesse essa camada de ESM, eu tinha que construir muito código para reagir do S3, reagir do SNS. E quando é ainda fila ou stream? Porque, por exemplo, quando você coloca a lambda de frente com a fila, parece que quando cai uma mensagem na fila, a lambda já é acionada. Parece que a fila chama lambda, mas não é. É uma camada de eventos que faz com que a lambda, de tempos em tempos, tem todo um algoritmo de best effort, de escalabilidade, que faz a lambda ir lá na fila e consumir. A mesma coisa por Kinesis. Então, por exemplo, para aplicações que têm stream, recebendo aquele quantidade de dados no stream, no Kinesis, muitas vezes, não gosto de trabalhar com serverless, aqui a gente trabalha mais com containers. Muitos clientes estão colocando Lambda ao menos na primeira camada mais próxima ao Kinesis, dado a facilidade dos controles que a Lambda tem de reagir a esse consumo de evento. Controles que tem que ser fazendo na mão. Bibliotecas Java do KCL, que precisa de tabela, que precisa de ponteiro, precisa saber que lugar do Kinesis você está consumindo. E isso a Lambda já faz logo de cara. E uma coisa interessante, né? A AWS tem isso, né? A AWS ela é, no serviço serverless, simples o suficiente para você fazer coisas um pouco mais simples, mas também tem profundidade para você conseguir fazer o fine tuning e chegar num nível de flexibilidade de serviços. A gente vê isso, tem serviço que um se sobrescreve com o outro, parece que fazem as mesmas coisas, que a gente quer ter uma flexibilidade para o cliente conseguir usar exatamente a ferramenta, o máximo que a gente puder. Então, a Lambda hoje, nossa, quantas features! Sou especialista hoje, eu não sei se eu conheço com profundidade todas as features que a Lambda tem. Todas, assim, 100%. E as que estão lançando ainda. Que são muitas features, para que a gente possa ter mais flexibilidade, para a Lambda conseguir atender melhor o workload. Eu imagino que dê trabalho mesmo. A gente fica do lado de cá e fica tentando acompanhar e recebe as notificações da AWS com relação a eventos, a novidades, a novas features que são lançadas dentro dos serviços. E para a gente é difícil acompanhar, mas eu também fico com essa sensação de que mesmo para vocês que estão lá dentro, é complicado acompanhar, não é tão fácil assim. É muita gente trabalhando no desenvolvimento de soluções, né? A gente está em minoria, né? A parte de engenharia é muito maior. Exatamente. Josiel, você que trabalha, desenvolve, você tem esse fluxo aí dentro da empresa,
e não é um time só, eu imagino, vocês devem ter vários times aí espalhados até por localidades diferentes e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente como é que é a questão de, de debug, mas não só a questão de debug, a questão é de estrutura ali de desenvolvimento, do ambiente de desenvolvimento, de debugar, a parte de qualidade mesmo do desenvolvimento das aplicações que vocês rodam lá no Lambda. Então, como a gente estava falando, né? Às vezes a gente não classifica a Lambda como bala de prata, mas para algumas aplicações ela acaba sendo essencial, né? Mas eu acho que, só incluindo um pouco mais de informação nessa parte, né? A gente, a gente vê praticamente APIs inteiras sendo levantadas dentro de Lambda, né? Mas é o melhor dos panoramas? Talvez não, porque o conceito de single responsibility, às vezes, ele pode ser ferido e trazer muita responsabilidade de processamento em cima de uma lambda não seja o melhor, né, a ser respeitado, né? O ideal é que sejam funções rápidas, que sejam executadas rapidinhas e que tragam um resultado bem mais rápido também, né? Mas no dia a dia, como que a gente consegue operacionalizar isso? Apoiados aí com outras ferramentas até de CI/CD, né? A gente tem repositórios aí com controladores de versão, né? E os times estão realmente espalhados globalmente. Nós temos times no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Índia, também na Europa, né? No leste europeu também, ali também perto, acho que Madrid, Ucrânia, Espanha e Ucrânia, se eu não estou enganado. É, então, trabalhar com times remotos, com o mesmo código, às vezes, é um desafio muito grande, mas a Lambda, por ser muito fácil de subir, de ser versionada, e muitos parâmetros de configuração também, ela lhe dá essa liberdade e essa facilidade de debugar e também monitorar, né? Usando até as próprias ferramentas da AWS para monitoração, para ver, por exemplo, um log, eu quero ver onde que foi lançada uma exceção, às vezes, que não foi mapeada, né, dentro no período de desenvolvimento. Então, eu posso ali, por exemplo, usar o AWS CloudWatch para poder dar uma olhada ali no resultado, né, dessa exception. Eu posso, às vezes, criar um alerta, né, que nem às vezes eu não preciso nem olhar o CloudWatch, mas eu recebo um e-mail que às vezes a execução não foi bem sucedida, né? E as aplicações que a gente desenvolve no dia a dia, é, eu particularmente, pessoalmente, eu não uso as ferramentas de debug do próprio AWS Toolkit, né, que a gente usa muito o Visual Studio Code, mas eu uso um outro framework aqui localmente para poder fazer esse tipo de debug, mas com muita facilidade eu consigo pegar esse código, substituir o código que está lá deployado na Lambda e ver o resultado dela quase que instantaneamente, né? Eu posso debugar usando as próprias ferramentas do Studio Code, também posso substituir o código da Lambda em quase em tempo real, e eu consigo fazer isso de uma forma muito rápida, né? Muitas vezes existem empresas pequenas que nem processo oficial de CI/CD existe, né? Usando aí, por exemplo, às vezes não tem ferramentas como Jenkins ou CircleCI ou outras parecidas, mas às vezes eu posso ter um serverless framework na minha máquina e eu posso dar um serverless deploy lá direto na AWS e ele já substitui o código lá. Isso te dá muita liberdade, muita praticidade no dia a dia para poder desenvolver, né? Então, é, o benefício o benefício de trabalhar com as lambdas, acho que ganhou o coração dos engenheiros de software pela praticidade, né, de se trabalhar e da sua praticidade e da sua versatilidade, né? Porque, gente, já trabalhei em alguns lugares que eram uma verdadeiro Lambda Forest. Eram lambdas para tudo quanto é lado e para tudo quanto é gosto e sabor, mas funcionavam muito bem, né? E esse era o propósito mesmo, por exemplo, existia uma na entrada, na transformação, na saída e na resposta final para o usuário, postando no SQS, e ele startava outra lambda e assim. E a facilidade, né, de plugá-las em outros serviços também te dá essa liberdade e é muito bacana. Eu curti o que você falou sobre estar utilizando ferramentas de monitoramento de terceiros, ou seja, tipo, você poder integrar essas outras ferramentas também
dentro do Lambda para você poder não ficar... Não que as ferramentas da AWS sejam limitadas, mas você não ficar limitado somente às ferramentas da AWS, né? Porque às vezes você tem uma empresa no mercado, desenvolve um conceito diferente, uma ideia nova, um tipo de monitoramento novo, um tipo de responsividade, diferente, e aí você tem a possibilidade de fazer essa integração também, né? Achei legal isso aí de vocês estarem utilizando outras ferramentas aí para a questão de debug, monitoramento também. Porque, por exemplo, vamos pensar um pouco, a parte de observability, às vezes, não que as ferramentas da AWS não sejam boas, né? Mas às vezes a estratégia global da empresa seja com um outro fornecedor, né, que tem uma ferramenta que já é de uso global, né? Então, com muita facilidade, eles disponibilizam, às vezes até uma própria biblioteca, né, para que você possa plugar lá na Lambda, naquela camada, num layer específico, para que você possa gerenciar os eventos, né, os logs de eventos a partir dessa ferramenta, né? Então, essa liberdade, essa versatilidade é muito bacana de lidar no dia a dia. Não é uma coisa engessada, né? Que eu acho que o software engineer ele fica muito desapontado quando olha, isso aqui pode, mas olha, pode ser que sim, mas é quase certeza que não. Olha, isso aqui se usa, mas não se pode. Olha, isso aqui não funciona com isso, não pode usar isso, não pode usar. Então, eu acho que te dá uma versatilidade muito grande e abrem outros patamares, né, para que você possa explorar. Isso é interessante. Bom, deixa eu aproveitar esse gancho aí do Josiel, que ele falou sobre como eles fazem ali a parte de debug, a parte de monitoramento dentro da Syngenta Digital, e eu quero fazer esse gancho para o Peterson e perguntar para ele o seguinte: Peterson, quais são as boas práticas aí recomendadas para se trabalhar com Lambda, especialmente aí as boas práticas relacionadas à questão de arquitetura, de ambiente de desenvolvimento? O que você recomendaria aí como boas práticas, ou até mesmo como uma fonte para quem quer aprender mais sobre qual é a maneira correta de trabalhar com Lambda, aonde essas pessoas podem ir buscar mais informação a respeito dessas boas práticas? Bom, procurar lá, Getting Started with Lambda, vai aparecer muitos links da AWS, mas o melhor lugar, depois pode até ter uma forma de colocar um link, talvez na descrição, mas é o serverlessland.com, que é um lugar onde os developers advocates, os evangelistas da AWS de serverless, eles colocam conteúdos que são mais lúdicos, introdutórios e que falam de diversos assuntos, desde quem está no nível 100 até o nível 400. Esse assunto de experiência de desenvolvimento para serverless é um assunto que me interessa muito. E eu gosto de conversar com os clientes. Quando eu converso com os clientes, porque essa conversa de developer experience, de DevEx, ela é ampla. Eu tenho que começar primeiro como que os times estão organizados, como que é a estrutura do backlog, como que a estrutura do ambiente de desenvolvimento na nuvem está. Por exemplo, tem uma conta para desenvolvimento, ou você tem uma única conta para dev, homolog, produção, quanto você pode testar do seu desenvolvimento já na nuvem, o quanto que você pode testar local, o quanto que você se beneficia rodando Lambda local com algum outro workload também local, e o quanto que você se beneficia de colocar aquilo para rodar na nuvem rapidamente, o quanto que você faz de testes unitários e testes integrados, e quanto que esses testes unitários integrados eles se conectam para o CI/CD. Então, de boas práticas, assim, colocando num resumo, primeiro, testes unitários, né? TDD, é totalmente aplicável no mundo do desenvolvimento Lambda, no mundo do desenvolvimento serverless. Lambda tem um ponto de entrada, tem contrato de entrada, tem contrato de saída, então é possível a gente colocar métodos mocados com os eventos que a gente vai receber. O que eu estou esperando do S3? Eu não preciso testar o S3. A pessoa quer muitas vezes subir o S3 local. Quer subir? Não, você vai subir o S3 local para quê? Você não precisa testar o S3. Testa lá, está funcionando. A AWS tem um conjunto de pessoas que vai fazer esse S3 funcionar. Tem muita gente esperando ele funcionar. Não precisa testar o S3, deixa ele lá. Baixa o S3 local, não tem porquê. Então, o evento do S3 produzido localmente é mocado para dentro da Lambda, e aquele mesmo comportamento pode ser feito dentro de um pipeline. Então, tem algumas coisas que eu testo localmente, que eu moco, e tem outras coisas que eu posso até utilizar alguma inteligência de infraestrutura como código, que na AWS a gente tem um serviço para isso, que é o AWS SAN, que evoluiu bastante. Tem bastante gente no mercado que usa o Serverless Framework, que ótimo, bacana.
O AWS CEN também tem evoluído bastante também. E infraestrutura como código. Serverless Framework, Terraform, CDK, AWS CEN, não importa, use um. Mais importante é você usar a infraestrutura como código. Primeira regra. O que funciona e funciona bem, né? O que É funciona, isso. esse melhor se adapta. É isso. Adapte-se, funcione para você rodar local. Não fique querendo rodar tudo local. Faça os seus primeiros testes locais e, assim, rapidamente que possível, já faça um deployment para o ambiente da nuvem e faça os testes lá. Faça os primeiros deployments, rode lá os seus testes, tá? E isso são as melhores práticas, tá? Dá para a gente falar bastante a respeito disso, mas eu acho que vou ficar por aqui mesmo, tá? Para dar um resumo, né, de como que é esse início. Maravilha, show de bola. Eu costumo dizer lá no canal que você tem que fugir do Infra as a Panel, você entendeu? Você tem que ir para o Infra as Code. Infra as Panel é só quando, tipo, você vai fazer o setup da sua conta ali. A partir daquele momento, o resto é código, gente. Vamos lá, vamos É isso integrar. aí. Eles costumam falar que é o ClickOps, né? É o que... São operações de ClickOps. Exatamente, exatamente. Cara, galera, adorei esse nosso papo, achei muito Eu também. gostoso, muito legal. E eu com certeza vou querer outra oportunidade como essa. E antes da gente fazer aí as considerações finais, eu queria já de antemão aqui agradecer ao pessoal da iMasters pelo convite, pela oportunidade e pela oportunidade de conhecer vocês também, Josiel e Peterson, porque foi um bate-papo sensacional e enriquecedor, e eu espero que a gente possa aí, participar junto de outras conversas como essa, porque eu curti demais. Eu também. Grato ao pessoal da iMaster, grato aí pela oportunidade. Contem comigo. Contem com a AWS. Eu também queria agradecer vocês aí, meninos, Wesley, Peterson, pessoal da Masters também. E, gente, oportunidade de conversar novamente, nós vamos ter assunto que não falta, né? Isso não, nunca falta, porque quando a gente termina de aprender alguma coisa, já tem mais 20 coisas para você correr atrás e se atualizar, especialmente quando a gente fala de AWS. Peterson, Josiel, vocês querem deixar aí contato ou deixar para a galera um lugar onde eles podem ir, encontrar vocês ou encontrar conteúdos, enfim, fiquem à vontade. Galera, estou lançando um canal do YouTube junto com o meu brother, parceiro de trabalho, Jaime Nagase, que é o Serverless Happy Hour. A ideia é que a gente traga conteúdo em português a respeito de serverless. A AWS faz um trabalho para trazer conteúdo localizado, conteúdo traduzido, mas às vezes não é suficiente. Então a gente está fazendo esse canal para ter uma conversa mais descontraída, para falar de serverless, trazer convidados, falar do que a gente tem feito no mercado da América Latina. A gente já teve o primeiro episódio no mês passado, próximo episódio, dia 2 de março. Estejam lá. Me sigam também no LinkedIn, faço vários launches, tá? Quero com vocês também, ó, vão aparecer lá um dia nesse canal. Estão começando, tá? Estão convidados. Olha, olha as promessas. Opa, tá prometido. Então lá, vamos ter espaço pra caramba. E também me sigam lá no LinkedIn, Peterson Larentes. Eu costumo postar o que eu acho de interessante mesmo de serverless, aquilo que eu olho, leio e falo assim, pô, isso aqui é bacana, galera, lê. Tá, então tem alguma curadoria aí nesse conteúdo de serverless, nessa enxurrada de informação que a AWS traz. Quero mais uma vez agradecer a vocês que chegaram até o final desse vídeo, né? O assunto é um pouco extenso, às vezes a gente usa muitos termos técnicos, mas acho que esse é o legal para quem está começando a dar seus primeiros passos aí no mundo de serverless, né? Principalmente nesse assunto de lambdas. É claro que vocês podem entrar em contato comigo aí através do LinkedIn, José Nascimento, vocês podem me procurar. Também nós temos muitas oportunidades. Existe essa sazonalidade, mas existem algumas oportunidades na Syngenta Digital hoje. Procurem as redes oficiais da Syngenta Digital, no LinkedIn, no Instagram, e também podem me chamar também no LinkedIn à vontade, e eu estou sempre à disposição para trocar uma ideia técnica aí com essa galera que quer crescer, que quer se desenvolver e quer revolucionar. Então, contem comigo também. A gente, quem trabalha com tecnologia e gosta realmente de trocar informação, cara, a gente está sempre receptivo a quem está com dúvida, quem quer começar, quem quer. Então, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, como Wesley Milan, tá? Me sigam lá. Eu faço postagens toda semana a respeito de AWS de forma geral, aí não só de serverless, mas de vários outros serviços de AWS.
E se vocês quiserem também acompanhar o meu conteúdo lá no YouTube, eu tenho um canal chamado Um Inventor Qualquer, que basicamente a gente fala prioritariamente aí sobre a AWS. A gente tem um curso gratuito completo lá dentro desse canal, que já teve mais de 300 mil visualizações. Então, vai lá, assiste, aprende. Se você ainda não conhece a AWS, não está querendo começar, tá se interessando por isso, vai lá, começa lá pelo curso gratuito. E a gente tem um programa de qualificação profissional que a gente criou esse ano especialmente para a galera que quer ir a um outro nível aí de profissionalização em cloud computing especializado em AWS, que chama CloudStorm. Então, a gente abre as inscrições de tempos em tempos. Se você acompanhar o canal lá do Inventor Qualquer ou o meu perfil no LinkedIn, você vai ficar sabendo sobre quando a gente vai abrir novas vagas aí para você poder participar desse programa de qualificação com curso, mentoria, comunidade e uma série de outros recursos aí que a gente está construindo para poder trazer para essa comunidade de pessoas que querem crescer, querem aprender mais. E eu quero convidar o Peterson e o Josiel já para participar de uma mentoria lá dentro para a galera do curso da CloudStorm, porque, eles vão adorar ter vocês lá dentro, assim como eu também adorei ter esse ambiente aqui para poder conversar com vocês. Mais uma vez, obrigado, pessoal da iMasters. Nossa, muito obrigado por promover esse encontro aqui. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal, um abraço, foi top. Show de bola, hein? Olha só que papo sensacional. O Wesley, o Peterson, o Josiel foram sensacionais, trouxeram muitos conteúdos interessantes, falaram sobre pontos extremamente importantes sobre Lambda, sobre AWS, sobre essa tecnologia toda que tem lá dentro do ecossistema da Amazon. E mais uma vez, se você quer entender como funciona o mundo agro, a tecnologia no mundo agro, confere os links que eu vou deixar aí embaixo da Syngenta Digital. Vocês vão ver que o agro é muito tech. Olha só que sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado deste Geek Masters. Eu peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, porque isso ajuda demais. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!